Conflito árabe-israelense. Pois bem, por que acontece então esse conflito? Deixa eu te contextualizar. A gente está falando do principal conflito relacionado à Terra, digamos assim, Santa, né? A Terra Santa, que estaria relacionada à cidade de Jerusalém. Como eu disse, Jerusalém é uma cidade muito importante para diferentes religiões e isso vai ter um impacto muito grande para decidir quem de fato controla esse território santo, né, onde é o berço de estopim, né, do início de diferentes religiões, do cristianismo, do judaísmo, né, e do islamismo. Pois bem, então qual é o grande impasse entre os árabes, e que seriam direcionados aos palestinos, e aos israelenses, né, que são os judeus? Eles reivindicam as mesmas terras. Isso já é um puta, digamos assim, problema, né? Dois grupos que querem o mesmo lugar. Como a gente resolve isso? Né? Conflito, com certeza, treta. Então, a cidade de Jerusalém ela é considerada sagrada para as três diferentes religiões, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. No passado, bem passado, tá? Na antiguidade, o Império Romano dominava essa área. E para suprimir várias rebeliões judaicas, né, seria na passagem, né, do período depois de Cristo, as rebeliões judaicas reivindicavam por uma soberania, enfim, por uma ocupação territorial e também religiosa, né, uma disputa religiosa, digamos assim. Então você tem um templo judaico arrasado, destruído, que vai matar um grande número de judeus e vai fazer com que eles se forcem a sair, né, dessa região. E essa saída forçada, digamos assim, ela fica conhecida mundialmente, internacionalmente, pela diáspora. Então, diáspora, na verdade, ela não é um conceito específico para essa questão dos judeus, tá? A diáspora é todo esse movimento migratório que você tem em massa de uma determinada etnia que se espalha para o mundo inteiro, tá? Então acontece a diáspora judaica nesse momento. Então o que vai acontecer? Os judeus eles vão começar a se espalhar, eles vão começar a se disseminar pelos territórios vizinhos da região, ó, para você entender aqui o mapa. Ainda não é essa questão aqui de 1947 não, tá? Mas só para você entender. A gente vai sair aqui da região de Jerusalém, que é esse pontinho verde aqui, né? A gente não, né? Os judeus saíram, né? O Império Romano botou eles para correr, né? Eles saíram e ocuparam grande parte ao redor, né, de Jerusalém, na Palestina. Eles vão para o Líbano, vão para a Síria, vão para a Jordânia, vão para o Egito e também atravessam o mar Mediterrâneo e vão começar a ocupar, gente, basicamente que nem a pandemia, que nem coronavírus, sai espalhando para todo mundo. Exatamente o que vai acontecer. A diáspora é quando você sai para todos os cantos do mundo. Então, eles vão vir para a América Latina, eles vão para os Estados Unidos, eles vão se ocupar em diferentes regiões, né? Vão receber asilo em diferentes regiões na Europa, também vão para a Ásia, vão para a Austrália, tá? Então, eles ocupam basicamente todos os continentes, tá? Na África também, né? A gente falou aqui no Egito, enfim. Então, de fato, acontece essa diáspora. Então, nessa diáspora, você tem a descentralização desse povo, certo? Guarda essa informação aí. Pois bem, somente após a Segunda Guerra Mundial, né, com o fim do mandato inglês, lembra lá dos mandatos? Pois bem, com o fim do mandato inglês, a ONU decidiu criar um estado para cada um deles, né? Tanto os judeus quanto os árabes, tá? Em 1948, os judeus criaram o Estado de Israel e os árabes declararam guerra. Por quê? Os judeus, né, quiseram criar um Estado ali naquela região, né, um Estado-nação. Então, eles construíram, né, o Estado de Israel, beleza? Essa aqui é a bandeirinha aqui de Israel. Então, eles começam a ocupar, né, a partir da partilha proposta em 47 pela ONU, no final da Segunda Guerra Mundial, né, a Inglaterra deixa de dominar essa região de mandato, domínio de mandato, e dá a independência, né, desses povos. E os judeus se reúnem e constituem legalmente o Estado de Israel. Só que os árabes, né, os palestinos, acham isso um absurdo e declaram guerra. Só para vocês se situarem, né, o caso de Jerusalém ficou delimitado como uma área internacional, porque
não houve julgamento necessário, né, para dizer se determinada religião, ou X, ou Y, ou Z, tem poder sobre aquele território, de algo que já aconteceu, há muitos e muitos anos atrás, né? Então, a comunidade internacional, ela entende que esse território, então, ela deve ser pertencente ao mundo como um todo, né? Porque tem importância para todas as pessoas, de certa forma, que têm um credo dentro dessas regiões, que é uma grande parte, né, da população mundial. Pois bem, então os árabes vão... depois dessa partilha, que ela é feita baseada no contingente populacional, percebe-se que de fato tem um pouco mais de judeus do que árabes na região, por isso que fica uma porcentagem um pouquinho maior para os judeus. Então eles criam essa definição aqui, né, de ocupação, só que os árabes vão começar a fazer uma guerra contra essa construção do Estado de Israel. Cerca de 2/3 dos árabes da Palestina, né, fugiram ou foram expulsos dos territórios que ficaram sob o controle judaico, ou seja, os judeus ganharam essa disputa, essa guerra. Deslocaram-se para os campos de refugiados localizados em países vizinhos, como Líbano, Jordânia, Síria, e para a área que mais tarde se tornaria conhecida como a faixa de Gaza. Então, a faixa de Gaza é toda essa região aqui que vai fazer fronteira entre a região de Israel e da Palestina com os seus vizinhos, o Líbano, a Síria e a Jordânia. Tranquilo? Beleza? Essa é a região da faixa de Gaza. Então, quando os árabes atacam Israel, eles acabam, de certa forma, perdendo essa guerra. E o que acontece é que os israelenses acabam dominando territórios a mais do que deveria até, de fato. E isso se consolida muito também com a Guerra dos 6 Dias, né? Onde os árabes também vão atacar novamente, né? Vão ter uma nova disputa que fica conhecida como a Guerra dos 6 Dias, que já vai ser em 1967, onde a Liga Árabe, né, esses países que a gente mencionou aqui, da faixa de Gaza, né, e o Egito, vão se reunir para combater os judeus nessa região, tá? Pois bem, e aí a gente percebe que Israel se fortalece novamente nessa área porque ele começa a ter, de fato, um grande aliado, que são os norte-americanos, né? Eles recebem a ajuda dos norte-americanos, lembrando o contexto de Guerra Fria, né? Eles têm um aval militar muito forte por conta dessa base norte-americana na região, tá? Então a Guerra dos 6 Dias deu a Israel o controle de mais territórios, que foram as colinas de Golã. Deixa eu montar aqui para vocês verem que eu sou meio ceguinho. Aqui, ó, colinas de Golã, cadê? Deserto de Sinai, a península do Sinai no Egito, a faixa de Gaza, toda essa região aqui, e também a Cisjordânia, que seria a área onde estaria instalada Jerusalém, e Jerusalém Oriental, que seria a parte dos árabes. E aí isso acaba gerando, de certa forma, um desconforto também internacional. Por quê? Tudo bem, houve uma guerra que talvez não tenha partido dos judeus, mas acontece que, no final das contas, eles acabam ocupando uma região muito maior do que era proposta lá em 47 pela ONU, tá? E outro destaque também geográfico importante é que a questão das colinas de Golã, que vão ficar aqui, ó, entre a Síria, o Líbano, e essa parte aqui da Palestina, o que acontece, gente? As colinas de Golã, elas são muito importantes pelas nascentes do Rio Jordão. Então, eles acabam controlando o fluxo da bacia hidrográfica do Rio Jordão. Lembram lá do que é bacia hidrográfica? Pois é, então, se você tem controle das nascentes de uma bacia hidrográfica, você acaba tendo controle de todo o rio principal, de seus afluentes, ou seja, você vai controlar o destino dessa água, né? E lembra que eu falei que nessa região você tem um probleminha, né, de baixa umidade relativa do ar, vai ter escassez de água. E, então, se você tem controle geográfico, né, nessa bacia, isso acaba também tendo um poder muito grande, né? Um poder até de questão social, né? Onde você não tem ali recursos básicos para determinados povos aqui, né? Principalmente a questão dos árabes, né? Dos palestinos. Então, isso acaba gerando um conflito aí, né? Internacional por conta dessa questão, né? Dessa ocupação demasiada. Tudo bem que teve um contexto de guerra envolvido.
Então aqui, olha, eu tenho um GIF, né, que vai sintetizar essa guerra árabe-israelense, tá, pra gente, com as suas etapas. E aqui eu tenho um mapa fixo que vai mostrar, ó, as mudanças territoriais. Então eu tenho aqui a Palestina, né, que era a maior parte, em 46. Aí quando tem a partilha da ONU, você tem a mudança disso, onde você começa a mudar. Israel começa a ter a maior parte dos territórios, de certa forma, né? E aos poucos ele vai devolvendo, à medida que vão tendo alguns tratados e alguns acordos internacionais, ele vai devolvendo e tendo essa repartição novamente para os povos palestinos, beleza? Então, só reforçando aqui no nosso GIF, vamos ver aqui, ele vai voltar lá para o início, para a gente ver aqui como era esse território. Aqui, ó, em 47, você tinha a partilha da Palestina, que dividiu o território judeu, o Estado palestino e a Zona Internacional de Jerusalém. Em 49, as fronteiras pós-guerra de independência, onde o Israel venceu a maior parte, né, da Liga Árabe e conquistou aqueles territórios. Em 67, a Guerra dos 6 Dias, que ele também vai avançar cada vez mais, Colina de Golã, enfim, todos aqueles territórios que a gente falou. Em 2017, ele começa a aceitar aí essa mudança, né? Ele vai tendo aí a devolução de alguns territórios, né? Uma parte do Egito, ele vai devolver, né? A parte da península de Sinai, enfim, ele vai devolvendo aos poucos ali a Colina de Golã também, aos poucos parte dos territórios, né? A partir de acordos. Tranquilo? Beleza? É isso mais ou menos, pessoal, que eu queria falar com vocês sobre o conflito árabe-israelense. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Estado Islâmico, esse nosso segundo agente aí que eu gostaria de mostrar para vocês.